Sobre os acidentes com motocicletas, é difícil a gente encontrar um caminho para resolver isso. Já foram feitas várias tentativas. Eu lembro que teve uma capacitação lá nos bombeiros, com o pessoal dos entregadores principalmente. Mas Pará de Minas tem uma questão que é diferente de muitas cidades mineiras. Talvez nós temos aí do interior de Minas, acho que é a maior frota de motos, se abusar por número de habitantes, se você fizer esse cálculo. É um número absurdo. E acontece, o Elias Diniz, enquanto prefeito, me dizia aqui, durante uma entrevista, falou: Geraldo, eu vou falar com você, a gente tem acesso a muitas imagens do olho vivo, sim, e eu vou falar com você, a gente não tem tragédias, ele falou no plural, tragédias todo dia aqui na cidade, é porque Deus põe a mão, porque o pessoal está fazendo coisa aí que eu vou te contar, é absurda. Então, quer dizer, no afã ali de ganhar uma entrega a mais, você perde a vida, né? Tem que ter cuidado. Não estou falando só dos entregadores, não. Qualquer motociclista tem que ter essa noção. Tem que ter essa noção. Geraldo, eu sou motociclista, corro muito de moto. Eu vou te falar dados agora sobre isso. Motocicleta em Minas Gerais, proporcional ao número de habitantes, Pará de Minas está em primeiro lugar. E no Brasil em quarto. Aí para você ver. São 100 mil habitantes, mais de 40 mil motos cadastradas no Detran. Então você imagina, a quantidade de motocicleta é muito grande. Agora eu faço um alerta aos nossos amigos entregadores, que a gente conta com ele. Às vezes eu estou no conforto da minha casa e ligo para pedir um sanduíche, para pedir um delivery, né? E eles vão lá. Gente, às vezes você corre, no final do mês sobe R$ 200 a mais por causa dessa correria toda. Sua vida vale muito mais do que isso, amigo. E tem hora que eu também ando de moto, mas tem hora que você vê eles fazendo cada coisa aí que, se Deus não entrar no meio, é um acidente atrás do outro. Passa sinal, não respeita, às vezes, não são todos, não estamos generalizando. Sobe no passeio. Sobe pelo passeio, passa sinal, não respeita a faixa de pedestre direito, né? Então a gente fica preocupado. A impressão que a gente tem é que parece que tem uma competição entre eles. Sim, porque... Eu tenho que entregar mais que o seu, eu tenho que ser melhor que o seu, eu tenho que correr mais que você, eu tenho que entregar mais rápido que você, só que numa dessas você vai e não volta, né? Geraldo, a gente faz o possível. Às vezes volta, todo sequelado, não pode fazer mais nada depois. Aí a família... Que vai sofrer, como, né? Sofrendo. Então, o que a gente recomenda? Respeita as leis de trânsito. Porque o acidente, Geraldo, eu te falo isso com 100% de certeza. São 21 anos que eu estou no resgate. O acidente não acontece, não. Acontece o risco assumido. O rapaz bebeu e foi dirigir, ele não descansou e foi dirigir, ele marcou hora para chegar na cidade que ele vai, ele não deve marcar hora para chegar, ele deve marcar hora de saída. Ele está cansado, o veículo não está revisado, está com excesso de carga, a descida é muito grande, aí ele põe a culpa no freio, não foi o freio ele aqueceu e perdeu a eficiência, ele não respeita a velocidade da via, está chovendo, ele não diminui a velocidade, ele não respeita o sinal de trânsito, então vai acontecer o quê? O risco assumido, não é um acidente. E é complicado isso. Uma coisa muito importante, Geraldo, que eu falo para o pedestre, a minha preocupação é com o pedestre, porque tem pedestre que é assim, ele põe o pé na faixa e não olha se o carro vai parar ou se não vai. Se tiver um atropelamento, quem vai ficar prejudicado mais? Ele vai ser o pedestre que vai sofrer. Esse aqui é o ponto. Eu vou até corroborar com você, porque sim, o pedestre tem preferência. Beleza. Todo mundo sabe disso. E muitos que estão no trânsito sabem também. Mas é o que você falou. O pedestre, eu vou entrar de qualquer jeito, ele é obrigado a parar, mas se não der tempo? Às vezes a pessoa pode até ter consciente, mas se não der tempo de parar, vai atropelar e a confusão. Você pode estar no seu direito, mas você vai machucar a si mesmo. Ou então um veículo frear muito forte e o outro bater atrás. Também, é outra situação. Materiais. Mas eu vou entrar numa questão aqui, Geraldo, que você falou aí, é o seguinte, o pedestre, ele não tem preferência na faixa de pedestre, não. Ele tem prioridade. A preferência é do trânsito. Então, se o veículo vier e não parar, e você pode olhar isso no Código de Trânsito Brasileiro, o veículo ele tem preferência.
Assim como uma ambulância com sinais luminosos, sonoros ligados, ela não tem preferência, ela tem prioridade. Então ela chega no sinal, ela não pode avançar o sinal. Ela diminui a velocidade porque é preferência para quem o sinal está aberto. Ela chegou no sinal, o trânsito parou para ela passar, ela vai embora. Isso. Isso é a prioridade. Então, o pedestre tem que ter noção. Mas a cabeça do pedestre, para ele, todo mundo tem que parar. Todo mundo tem que parar. Outra coisa, ciclista. Você vê, vamos supor, na mente de Valadares, você está cansado de ver o ciclista andando na contramão. E se acontecer um acidente qualquer, ele é que é o culpado. Ele é o culpado, porque está na contramão. Se ele estiver empurrando a bicicleta, não, ele é pedestre. Justamente. Ele está na contramão, mas não tem problema nenhum, mas ele está empurrando. Tá? Mas se ele estiver em cima da bicicleta e ele se envolver no acidente, vamos supor que ele atropela uma pessoa lá, ele é o culpado e vai responder. É igual ele atravessar uma faixa de pedestre em cima da bicicleta. Ele não pode fazer isso, ele tem que descer da bicicleta e atravessar a faixa. Sim. Né? Então, se ele está na contramão, o nome já está falando, ele está na contramão. Só que essas situações as pessoas não levam muito em conta, infelizmente. Aí quando você vê o acidente, tá aí, né? Geraldo, eu tenho muito contato com policiais rodoviários federais, principalmente na região de Belo Horizonte, que é onde o Anjo do Asfalto trabalha. Então, eu converso muito com os policiais rodoviários federais e eles falam, Marcos, se o motorista ou o motociclista respeitar as placas de sinalização, os acidentes diminuem 99%. Se ele não beber, se ele não estiver cansado, se ele não tiver em excesso de velocidade, se chover, ele diminuir a velocidade, tudo isso implica e vai diminuir o número de acidentes e muito. Vamos torcer, né? Porque ninguém quer ver os outros machucados, né? Como a gente falou, o ideal é se o SAMU, os bombeiros, o antes-resgate, ficasse todo mundo quietinho, né? Não tivesse nada para fazer, mas a realidade, infelizmente, é outra. Eu sofri um acidente de moto, já vai fazer 2 anos agora, em maio. Eu não estava correndo, eu não fechei ninguém, não teve outro veículo envolvido. Eu tive um mal súbito em cima da motocicleta, tive esse azar e desmaiei. E a moto foi num poste, perto do supermercado BH, em Pitangui. Ainda bem que ela foi para o lado que eu estava, porque se ela atravessa e tinha um trânsito contrário, poderia eu não estar aqui, né? Então, a gente sempre está agradecendo a Deus por isso, mas então, quer dizer, você ainda corre esse risco. Então, se você estiver na velocidade baixa, igual eu estava, eu passei por 2 cirurgias, Geraldo. Mas se eu estivesse correndo mais, eu poderia ter perdido a mão, a perna. Ou até... Ou a vida. A vida, como você disse, se tivesse por outro lado, né? Mas se você tivesse com velocidade alta, como você bateu no poste, talvez você ia ter problemas ainda muito mais sérios. Mas eu tenho certeza, Geraldo, de uma coisa, porque quando eu retomei a consciência, porque passei por cirurgia, foi anestesia geral e muita dor, então foi muita droga para tirar a dor, né? E droga pesada igual morfina. Quando eu retomei a consciência, veio na hora, eu falei assim, Deus me deu um livramento. Geraldo, ele me deu um empurrãozinho, que se você ver onde é que a moto passou, a minha mão parou no poste, minha mão e meu pé. A moto eu gastei R$300 para arrumar ela. A moto teve nada. E minha cabeça não pegou no poste. Pegou o meu ombro, a minha mão, a minha costela e a minha perna direita. O resto eu não tive nada. E aí você já estava desacordado, né? Então é mais difícil ainda, né? Complicado. Tem que ter cuidado, gente. Quem está aí na pista, principalmente os entregadores, não vai nessa de competição. Eu apostei com fulano, que eu sou mais rápido que ele, que eu entrego mais depressa. Não vai nessa não, que numa dessas você vai fazer uma entrega e não volta mais. Gente, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. E qualquer motociclista, qualquer um que está no trânsito. E lembrar eles, você tem um irmão, você tem pai, você tem filho, vão ficar aí, vão sofrer a sua falta. Sim. Né? Não faz isso não. Vamos pensar, vamos diminuir a velocidade, vamos respeitar a sinalização, as leis de trânsito. Faz a entrega, trabalha, mas faz com consciência, né? Tranquilo. Todo mundo tem que trabalhar, tem que ganhar o dinheirinho, tá tudo certo. Isso mas mesmo. Faz com consciência, respeitando as leis de trânsito, fazendo a coisa certa. E se deu para fazer 20 entrega, beleza. Se deu para fazer 30, melhor ainda. Se deu para fazer só 10, paciência. Amanhã você faz um pouquinho a mais e vai levando. Geraldo, eu peço encarecidamente aos motociclistas
para terem cuidado, não É correr. E aos motoristas, porque tem muito motorista que não gosta de motociclista. Gente, deixa eles passarem, quer passar, deixa passar. Né? A bicicleta está ali, vamos ter cuidado com os ciclistas também. Tensão no trânsito, né? É, atenção total ao trânsito.